Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. As palavras que dizeis bem que são de eterna vida. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Num tempo de profundo silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a compreender essa palavra. Também vocês, crianças, no silêncio, rezem, peça ao Espírito Santo para ajudar vocês, pequeninos, a compreender a palavra. Só Ele pode nos dar a plena compreensão da Escritura. Supliquemos.
Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos caminhando com Jesus através do Evangelho de Lucas. No domingo passado, para quem estava em Trindade ou aqui ou passeando, seguramente escutou na celebração a palavra de Deus. Nós vimos Jesus escolher, enviar os apóstolos, os discípulos, os 72, que voltaram fazendo um relatório empolgados. Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. E Jesus os corrigiu, dizendo, olha, não fiqueis alegres porque os demônios os obedecem. Alegrai-vos antes porque vossos nomes estão escritos onde? Onde, igreja? No céu. A causa da nossa alegria, nossos nomes estão escritos no céu. Quando Jesus terminou de dizer isso, se você pegar a sua Bíblia, ainda no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, imediatamente ele falar isso para os apóstolos, os nomes estão escritos no céu, o texto continuava assim. Naquela mesma hora, Jesus estremeceu interiormente, exultou no Espírito Santo e orou ao Pai dizendo, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Essa oração de Jesus, exultado interiormente no Espírito, louvando o Pai, porque essas coisas do anúncio que o reino de Deus está próximo, que a realidade do reino aproximou-se de todos os que podem e desejam agora entrar para esse reino. Jesus louvou o Pai por essa chegada do reino que só os pequeninos compreendem, os sábios e entendidos, a eles está escondida essas coisas do reino, estão escondidas essas coisas do reino. Só que tinha alguém perto dele que não gostou dessa reza de Jesus. Vamos ao texto de hoje, peguem lá. Lucas capítulo 10, versículo 25 até 37. Juntos, vamos. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou, brada, Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? mestre da lei, ou doutores da lei, ou escribas, fazia parte de uma espécie de confraria, um grupo que gozava de um alto prestígio e privilégio, reconhecimento público por causa do papel deles dentro da comunidade do povo judeu. O mestre da lei, e está aí, mestre da lei com L maiúsculo, porque é da lei dos 5 primeiros livros da Bíblia, que era a Constituição Federal de Israel. Israel era um país, uma monarquia teocrática. Os 5 primeiros livros da Bíblia compunham e tinham os especialistas que estudavam e interpretavam e ajudavam as pessoas a aplicarem esta palavra em suas vidas. Mestre da lei é um título, é uma fama pública. Com eles, os fariseus, que eram os ensinadores da lei, e os sacerdotes eram umas 3 categorias religiosas
alto prestígio no ambiente da fé. O sacerdote, o fariseu, o sacerdote que cuidava do templo, do altar, o fariseu que ensinava a lei e o mestre da lei que era um tipo de fiscal da religião. Qualquer confusão que tinha entre um judeu, se chamava o mestre da lei dizendo: essa confusão aqui em casa, essa briga na família, essa disputa por um terreno, uma cerca, um muro, era o mestre da lei que interpretava. Ele escutou Jesus exultar no Espírito e rezar ao Pai, dizendo: eu te louvo porque o Senhor escondeu essas coisas do reino aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ele reage, quer pôr Jesus em dificuldade. Ele está no grupo dos que escutam Jesus e acompanham Jesus, mas ele está no grupo dos que não acolhem a Jesus. Quer pôr Jesus em dificuldade e faz uma pergunta importante: que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Eu preciso antecipar uma coisa. Olhe para cá. O conjunto da revelação bíblica resolveu essa pergunta do mestre da lei. O que é que você precisa fazer para ganhar em herança a vida eterna? Nada. Porque a vida eterna é dom gratuito de Deus. A salvação vem pela generosidade total de Deus que dá-nos a salvação. O conjunto da revelação bíblica respondeu isto: a salvação é dom gratuito de Deus. Se opera o abrir para nós a vida eterna, tão somente e unicamente a obra que Cristo realizou oferecendo sua vida na cruz. Porque somente o sangue dele derramado alcançaria para nós o perdão de tão grandes e graves realidades que o pecado trouxe para a nossa vida. Salvação é dom. Isso é muito importante. Mas, então, como participar dessa vida eterna? Domingo passado, Jesus enviou os discípulos e disse: onde chegar, dizei, o reino de Deus está próximo. Para entrar no reino é preciso abrir-se a essa realidade e acolher essa realidade, que concretamente se opera pela metanoia, converter minha mentalidade, mudar a minha mentalidade, conformar o que eu penso com o que Deus quer. Essa pergunta, ela é muito polêmica até hoje. Vamos ver? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele é mestre da lei. Jesus, que é pescador de homens, pesca o mestre da lei pela boca, não é? Peixe morre pela boca, devolve. O que você ensina, rapaz? Vá na fonte do que você é mestre. O que você lê lá? E ele responde, vamos ver? Juntos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Firma. com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Deuteronômio 6:5. Essa síntese que o mestre da lei fez para Jesus é a introdução dos 10 mandamentos ou a conclusão dos 10 mandamentos, dependendo da fonte que você pega. A gente até poderia dizer que os 10 mandamentos são 10 pistas concretas para você viver esse amor ao Pai, a Deus, amar sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Os 10 mandamentos são dicas concretas para viver esse mandamento supremo. Ele responde citando a fonte que ele traz, a palavra, e Jesus reage. Vamos ver? Jesus lhe disse, brada a igreja: tu respondeste corretamente,
Faze isso e viverás. A gente pode dizer com o mestre da lei para Jesus: Jesus, mas esse é o meu problema. Como fazer isso? Como amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a inteligência ao próximo como a mim mesmo? Como alcançar isso, Jesus? Esse é o meu problema. Esse é o nosso problema, não é? Nós vivemos uma sociedade que, dizem os estudiosos do comportamento humano, a sociedade regulada pela ciência do marketing, pela ciência do consumismo, do processo que impulsiona a gente a consumir, a sociedade de consumo, ela é guiada por uma ciência, o marketing. Qual é a base do marketing? Descobrir as nossas carências e oferecer produtos para nós dizendo: esse produto vai preencher esse vazio que você está sentindo. Compra, você vai ser feliz. Então, para a sociedade de consumo, quanto mais dividido a gente for, a inteligência vai para um lado, o coração vai para outro, a alma vai para outro, a força da gente vai para outro. Quanto mais picado aos pedaços a gente for, mais fácil é para uma sociedade dominada pela regra da compulsão consumista, precisa de gente picada aos pedaços, fragmentada. É uma sociedade de adolescentes. Todas as faixas etárias comportamos-nos como adolescentes. O que é característico da adolescência? A insatisfação e a vontade de fazer alguma aventura que preencha essa insatisfação. Essa é a característica de adolescente. A sociedade dos insatisfeitos permanentes é a sociedade das pessoas que amam a Deus com o coração, arrepia, emociona, chora, mas a inteligência é burra. Não tem lógica, não tem raciocínio de fé. Ou às vezes ama a Deus com a inteligência, tem um raciocínio límpido, claro, mas o coração é travado, bloqueado, machucado, ferido. Ama a Deus com a inteligência e com o coração, mas não ama com a alma. A alma é um vulto perdido. Ama a Deus com a alma, com toda a alma, mas não ama com as forças, porque tudo que eu faço com as minhas forças, com o meu corpo, é um processo de autodestruição de mim mesma, de mim mesmo. Na forma de cuidar do meu corpo, de me alimentar, de repousar, eu sou um autodestruidor de mim mesmo. Isso existe em nossa sociedade? Então, o mandamento do amor total a Deus, na verdade diz o Salmo, tem uma expressão linda de um Salmo que diz: Senhor, reúne o meu coração. Eu gosto dessa expressão, que a gente pode dizer também: Senhor, reúne-me, os pedaços meus, a minha inteligência que vai para um lado, meus afetos que vão para outro, minha alma que vai para outro, minhas forças que me levam para outro lado. Senhor, reúne-me, faze-me inteiro. Dá-me a graça de ser unificado interiormente e exteriormente. O papel da religião, o papel da espiritualidade, o papel da vida de oração não deveria ser outra coisa em nós, senão fazer-nos homens e mulheres inteiros, amando a Deus com tudo e amando ao próximo com tudo. Mas quando Jesus diz para o mestre da lei: se unifica, deixe de ser uma pessoa dividida, fragmentada, picada aos pedaços. Eu já usei aquela imagem grotesca. Eu já disse aos irmãos que sou da roça e minhas referências são do mundo bárbaro da roça. Às vezes a gente conversa com as pessoas, ela começa a falar como é que ela está na fé, na família, na profissão. Você tem a sensação que está conversando com
uma novilha, um cabrito, um carneiro no açougue, picado aos pedaços, e cada pedaço dela está pendurado num gancho. Todo mundo aqui já entrou num açougue, não é? Tem gente que quando ela fala dela, você vai visualizando ela toda picada aos pedaços e pendurada num gancho. A espiritualidade não é para tratar pedaços separados e pendurados num gancho. A espiritualidade é para reunir-nos na relação com Deus e reunir-nos na relação com o próximo, na relação conosco mesmos, na relação com a natureza, com o que Deus criou. Vamos ver o problema. Tome lá. Faze isso e viverás. Mas ele levanta uma questão também muito delicada para nós hoje. Juntos, Prada. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus. Brada, igreja. E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Nós também temos muita dificuldade em responder isso. Quem é o meu próximo? A sociedade das conexões modernas põe a gente amigo de um grupo de Facebook, amigo de um grupo de WhatsApp, amigo de uma amiga que está no Canadá, no Japão, na China, na Índia, mas absurdamente indiferente àquelas pessoas com quem eu divido o mesmo teto. Nós temos muita dificuldade em responder hoje também quem é o próximo nosso. Esse é um problema grave para o mundo de hoje. Quem é o meu próximo? Nós vivemos numa seara de pavor violento do próximo. Principalmente se ele pensa diferente de mim. Olha como é que eu leio, por obrigação de ofício, todo dia, as notícias. Olha como é que nós chegamos à realidade da nossa identidade no Brasil, o tanto que nós temos ódios gravíssimos contra nós mesmos. Como a nossa sociedade é picada e fragmentada nas ideologias e nos sistemas ideológicos, onde eu apresento com quem eu sou, falando mal de você e dando conta de eliminar você o máximo possível. Qual é a arte da política no mundo de hoje? Fazer dossiê contra o adversário. E hoje com as redes sociais também. Descobrir o zap do marido e da esposa e fazer dossiê contra ele e contra ela. Nós vivemos uma sociedade em que temos, por enfermidade espiritual, moral, ética, humana, a dificuldade de responder: quem é o meu próximo? O que é o próximo? Jesus vai contar. Vamos lá? E se o trem já estava ruim para Jesus, rejeitado, vocês não têm noção do quanto vai piorar com a historinha que ele vai contar agora. Vamos. Nós vamos introduzir a história. Eu vou abrir para ajudar os irmãos e irmãs a compreenderem os personagens. E depois a gente volta de novo à história. Porque eu preciso ajudá-los a ampliar a visão na historinha que Jesus conta. Juntos. Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Firma a igreja. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu, e sentiu compaixão. Espere lá, vamos abrir o leque.
aquela parte do território do que a gente chama hoje da Palestina ou da Terra Santa, que hoje forma faixa de Gaza, Cisjordânia e o território propriamente de Israel, que era uma unidade, aquele pedaço da Terra Santa é um dos pedaços de terra mais cobiçados do mundo por causa da sua estratégia. Primeiro, que fica na encosta do mar, naquela curva com a África, o Egito, e na encosta que atravessa para o Oriente com as grandes mercadorias que vão e voltam desde períodos antiquíssimos. Mas além disso, no meio de um deserto, tem um vale com um rio de água doce e um pedaço de terra fertilíssima. Aquele pedaço de terra que o povo hebreu começou a ter contato com ele, com Abraão e Sara, nós estamos caminhando para 4.000 anos de história, de luta por aquele pedaço de terra. 4.000 anos. Abraão e Sara devem ter chegado lá pelo ano 1850 antes de Cristo. Nesses quase 4.000 anos, aquele pedaço de terra sofreu, e quem morou e mora nele, sofreu toda sorte de violência para tomar, seja o pedaço de terra ou seja as riquezas lá produzidas. Até hoje, a gente sabe do interesse do mundo com aquele pedaço de terra. E a maior dificuldade para o povo de Israel, eu vou precisar do esforço dos irmãos e irmãs, porque entra no elemento da história. Até o ano 1000 antes de Cristo, aquele pedaço de terra, a Palestina, era ocupado pelas tribos de Israel e um regime de governo dos juízes. A partir do ano 1000, os países vizinhos começam a crescer como potência e ameaça, particularmente a Síria. E Israel começa a ter medo de manter as pequenas unidades das tribos. E as tribos eram importantes porque as 12 tribos eram espalhadas no território e resguardavam a proteção do território para os invasores não entrarem. Então, a parte mais difícil do povo da Bíblia e da Constituição Federal de Israel, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, é resolver um problema: a identidade do povo que ocupa aquela terra. A campanha mais forte é para definir quem é dos nossos e quem não é dos nossos, para ajudar a gente a garantir a proteção desse território para os descendentes de Abraão. Aqui está o problema, minha gente. Quem é o meu próximo? Para um judeu, para um hebreu, para um genuíno seguidor da Bíblia como mestre da lei, a própria Bíblia define no Antigo Testamento em muitas passagens que próximo para você, não tenha dúvida, é alguém que é filho de judeu, de pai e mãe, descendente de judeu, da mesma religião judaica, seguidor e adorador do Deus único, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, para consolidar a identidade do povo, precisava eliminar os perigos. Quem dos nossos é uma ameaça para nós? Nós estamos vivendo isso no Brasil hoje. Quem dos nossos é uma ameaça para nós? E a gente corre o risco hoje no Brasil também de definir quem a gente acha que deve ser eliminado e quem deve ficar porque é verdadeiramente brasileiro. O povo da Bíblia viveu isso de forma dramática. Até Davi eliminar as tribos e construir uma unidade única, estabelecer a monarquia, uma só terra, um só trono, um só templo. Acaba com as tribos e põe uma unidade, uma federação única, agora com um rei, com uma monarquia. Só que Davi morre. Sucede o Salomão. Salomão tinha
ambições megalomaníacas gigantescas de montar um império a partir da Constituição bíblica. As ambições de Salomão foram tão grandes que ele morre, deixa 2 filhos custosos, Roboão e Jeroboão, que brigam entre si, e o que fazem? Dividem o país de Israel em 2. A partir da briga desses 2 meninos pelo território, Israel nunca mais viveu a sua identidade nacional. Vão anotando e aplicando essa história bíblica no Brasil hoje. É muito importante isso. Só que tem um problema. A parte sul de Israel é onde está Jerusalém, o templo, a capital, o comércio. A parte norte é onde está a terra fértil, o Vale do Jordão, a produção agrícola. Então é a turma da roça guerreando contra a turma da cidade. É a turma urbana da capital na luta e no confronto com a turma da produção. Jesus contando essa história e dizendo para o mestre da lei, vamos agora aos elementos da história. Jesus conta a história que certo homem, não fala o nome dele, vinha de Jerusalém para Jericó. O que sugere? Jericó é uma cidade de feira na encosta do Jordão. É um genuíno judeu que foi a Jerusalém peregrinar, prestou culto a Deus e está voltando para a cidade de Jericó, de cidade para cidade. Caiu nas mãos de assaltantes. Aqui vem a primeira dificuldade nossa. Qual é a mais dramática dificuldade nossa no diálogo, sobretudo com meninos e meninas, adolescentes e jovens na fé? Por que uma pessoa que faz o bem, presta culto a Deus, está voltando do culto, da missa, e Deus permite que caia na mão de assaltante, na paulada e fica quase morto? Por que acontece coisa ruim com gente boa? Não é uma pergunta difícil da gente responder? Não é? Por quê? A resposta do mestre da lei é categórica. Ele caiu nas mãos dos assaltantes, por quê? Porque não prestou o culto direito a Deus e não observa a lei. Se prestasse, Deus teria protegido. A pessoa que interpreta os fenômenos sociais com fanatismo religioso, ela fica burra, ela não dá conta de raciocinar e perceber as contradições da sociedade. Explicar tudo na perspectiva da fé é perder a capacidade de identificar as contradições sociais, políticas, econômicas, culturais. Vira fanatismo e vira aquela ignorância que mata e elimina do mundo muçulmano hoje, radical. Como é que Deus permite que um piedoso frequentador do templo, voltando para a cidade, cai na paulada? Mas aí tem 2 soluções para o que caiu na paulada. Vinha um sacerdote, voltando pelo mesmo caminho, viu o homem caído, pulou pelo outro lado. Vinha um levita, que é alguém que cantava no templo de Jerusalém, da turma do canto. Estava no ministério de música, louvando a Deus. Voltando do culto, viu o homem, pulou por outro caminho. O mestre da lei, escutando Jesus contar essa historinha, dizia, normal. Porque a Bíblia, o livro do Levítico e o livro do Deuteronômio, proíbe severamente que você, prestando culto em Jerusalém, que você entrasse em contato com o sangue de um maldito ou com um cadáver. Se você vinha a Jerusalém, pagava o seu dízimo, dava a sua oferta, dava 3 cabritos, 3 carneiros e 3 novilhas, para pagar e pedir perdão dos pecados, a oferenda por você e por sua família, prestava culto a Deus e ia voltando para sua casa, e encontrasse um caído, e você tocasse no cadáver dele, ou tocasse no sangue dele, você era declarado impuro,
você era obrigado a ficar 40 dias fora do acampamento, você não entrava nem no templo e nem na sua comunidade, na sua aldeia, na sua cidade. Terminados os 40 dias, você tinha que voltar a Jerusalém, fazer a oferenda por você e pedir perdão, porque você teve contato com o sangue impuro. Porque alguém que morreu na paulada é porque Deus castigou, era a interpretação que tinha. E eu me contaminei com a praga que Deus tinha mandado sobre ele. O mestre da lei, escutando essa historinha, diria para Jesus: normal o sacerdote, o levita mudar de caminho, está cumprindo a lei. Só que Jesus põe um problema mais grave. Põe um samaritano. Samaritano é descendente de uma região no centro de Israel, um pedaço de terra nas altas montanhas da Samaria, inclusive o Monte Gerizim é mais alto que o Monte Sião. Antes de Davi construir o templo em Jerusalém, Israel tinha uns 6, 7, 8 lugares de culto, várias montanhas. Lá era um dos lugares de culto. Davi proibiu e decretou que somente em Jerusalém se prestasse culto. E a partir de Davi, a turma que morava nas montanhas da Samaria sempre resistiu a encerrar o culto e fechar a comunidade das montanhas. Se você ler a Bíblia, olhe para cá. Se você ler a Bíblia, o Antigo Testamento todo, não tem nenhuma categoria de gente mais nojenta nos argumentos do povo do Antigo Testamento do que os descendentes da Samaria. A relação de Jesus com essa historinha, ela vai, claro, desencadear nisso aqui. Porque ele está apresentando como modelo perfeito de alguém que não tem dúvida de quem é o próximo dele e precisa de ajuda, um samaritano. Eu poderia ficar aqui dando um leque enorme sobre a Samaria, que é uma história belíssima da resistência da tribo de Siquém. Mas vamos na história. Tomem comigo. Vamos terminá-la. Você observa que Jesus vai, contando a historinha, apresentar para o mestre da lei que o samaritano tem 10 atitudes que mostra para você como resolver o problema para você hoje, quem é o seu próximo. Quem precisa da sua ajuda? Vamos ver? Vamos lá. Mas um samaritano, de novo, versículo 33, até o final. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu, sentiu compaixão, aproximou-se dele e fez curativos. Olha só, 5 ações fortíssimas: chegar perto, ver, sentir compaixão, aproximar, fazer curativos. Continua. Derramando óleo e vinho nas feridas. Na mentalidade do povo do Oriente Médio, o óleo serve para aliviar a dor e o vinho serve para asepsia, por causa da presença do álcool. Continua. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. Continua. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando. Brada. Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Jesus perguntou, brada. Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem? Gente, nós não temos noção. Jesus fazia uma armadilha para pescar esse homem, fazendo com que ele falasse pelas bocas de um mestre da lei. O que ele vai falar agora? Diga. Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Nós não temos noção.
Jesus conta essa historinha. O samaritano é tido pelo judeu piedoso, que presta culto em Jerusalém. O samaritano é tido como pior do que todos os povos pagãos mais ignorantes do resto da terra. Mas eu queria propor a você um exercício que talvez você nunca fez. Esse texto, ele é muito usado na igreja para pregar e ensinar a gente como praticar e fazer a caridade. Eu queria que você hoje fizesse um outro exercício. Como receber a caridade. Esse também é um problema difícil. Olhe para a cruz. Na historinha que Jesus conta, ele é o bom samaritano. O homem que caiu nas mãos dos assaltantes representa de Adão a Abel e Caim, os filhos que brigaram um com o outro e mataram, até todos nós. Representa a humanidade inteira machucada em suas feridas, na mente, no coração, na alma, no corpo e no espírito. O sacerdote e o levita representa a religião que está superada e que não responde mais aos apelos de Deus, mas responde apenas a costumes e hábitos religiosos que não são capazes de interferir na realidade de sofrimento. Eu vou te propor um exercício, talvez o mais difícil da sua vida. Se colocar no lugar daquele homem que foi assaltado e espancado e ficou caído na vala na beira do caminho. Proponho que nós façamos o seguinte exercício: experimentar Jesus aproximar-se de nós. Permitir que Jesus chegue perto de você, que Jesus veja você. Sentir e ouvir o respirar fundo de Jesus, estremecendo interiormente, sentindo compaixão de você pelas feridas que você traz na sua alma, na sua inteligência, no seu corpo, na sua força, no seu espírito. Escutar o barulho de Jesus aproximando-se de você, diferente do barulho do sacerdote, do levita que veio até certa distância e depois foi embora. Experimentar Jesus aproximar-se de você e fazer curativos derramando o óleo e o vinho, que representa a lágrima, o suor e o sangue que ele derramou na cruz para te salvar. Experimentar Jesus que se faz um burrinho de carga, quando ele é obrigado a colocar sobre os ombros a cruz, e carregando a cruz ele carrega os pecados da humanidade inteira. Jesus carregando você e cuidando de você e levando você para uma pensão. Jesus pagando com 2 moedas. Olhe para o altar. As 2 moedas que Jesus paga, daqui um pouco você vai receber essas 2 moedas. É o seu corpo e sangue que ele oferece como preço e como remédio para que você saia daqui curado. E faz ainda a recomendação: cuida dele. Que gastar eu pagarei quando eu voltar? Ele voltou para junto do Pai e ele vai voltar um dia. E a pensão é a igreja. A pensão é a igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A igreja é a pensão para onde Jesus te carrega para te curar, para te cuidar, para te restaurar das feridas e das pauladas que você enfrenta em sua vida. A igreja não sobrevive
e não é sustentada pelo dinheiro nosso, pelo dízimo e a oferta, mas a igreja, Cristo pagou o preço da sua vida e deu à igreja a obrigação de ser a pensão onde ela cuida de cada uma e cada um que Ele traz. E quer que você volte regenerado para a sua vida e para a sua lida hoje. Nós sempre escutamos esse texto e a gente já pensa no que eu devo fazer para ajudar o mundo a ser melhor. E às vezes o que você mais precisa fazer para ajudar o mundo a ser melhor é: permita que Jesus te cure das feridas que você traz. Na inteligência, as doutrinas erradas, as compreensões erradas que não, as ideologias culturais e políticas que você traz e que não combinam com a revelação bíblica, você precisa ser curado dessas ideologias. Curado na alma, curado no coração que não te permite amar, porque é um coração que traz feridas e traumas e ressentimentos e mágoas que nem você sabe as causas. Para você experimentar e descobrir quem é o seu próximo que precisa de você, você só alcançará essa maturidade de descobrir quem é que precisa de você, se você experimentar Cristo próximo de você, tocando-te, curando-te, carregando-te e pagando o preço que for necessário para ter você curado para Ele. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Ele? Mais forte. Mais forte. Na página do Evangelho, o finalzinho da segunda leitura, pegue comigo aí, da carta de Paulo aos Colossenses. Versículo 19, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, leia, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Jesus quer realizar a paz pelo sangue da sua cruz, dando a você a cura que só Ele pode te dar. Irmã, irmão, uma das enfermidades que a autossuficiência dá para o homem e para a mulher modernos é exatamente a enfermidade de achar que não precisa de ajuda, não precisa de cura, que não tem enfermidades. Na inteligência, no coração, na força, na alma. Permita que Cristo hoje te apresente como a realidade mais importante com a qual Ele se ocupe hoje. E sinta Cristo derramar sobre você o bálsamo para a sua cura. Se você permitir isto, pode acontecer que você vai descobrir hoje o que você tem tido muita dificuldade em descobrir. Quem é o seu próximo que precisa de você? E é perigoso que você descubra que esse próximo seja alguém que está dentro da sua casa, muito mais perto de você do que você imagina. Não está vinculado com você nas redes sociais, mas está debaixo do mesmo teto, precisando de você. Quem é o meu próximo, Senhor? Senhor, faça-se próximo de mim, cura-me, para que eu saiba resolver minha dificuldade em saber como derramar todo o dom que eu tenho para curar quem precisa daquilo que eu posso realizar, curando e libertando as pessoas dos sofrimentos delas. Incline a sua cabeça e eu te proponho um exercício mental.
nos estilos da meditação cristã. Feche os olhos, põe a mão no seu coração, eu vou falando os gestos do bom samaritano e você vai falando com Jesus, dizendo: Jesus, faça isso comigo agora, realiza em mim agora. Mas um samaritano que passava por aquele caminho chegou perto, viu o homem caído, sentiu compaixão, aproximou-se, fez curativos, derramou óleo e vinho, colocou no seu próprio animal, levou-o a uma pensão, cuidou dele, pegou 2 moedas e pagou ao dono da pensão, recomendou: toma conta dele, eu vou pagar tudo por ele. Suplique do Senhor que você alcance a graça hoje de senti-lo tão perto de você que ele é o seu remédio, ele é a sua cura. Fale com ele. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Canta, igreja. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. fiquemos em pé. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar. Meu coração eu
quero derramar diante do teu altar. Estenda suas mãos aqui para a cruz. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. os instrumentos bem suaves. Estenda suas mãos para a cruz. Reze do seu jeito, conforme o Espírito lhe indica. Se preferir, reze comigo. Jesus, Jesus, o Senhor é o bom samaritano do Pai. o Senhor é o bom samaritano do Pai. O Senhor veio ao meu encontro. O Senhor veio ao meu encontro. O Senhor viu as minhas feridas. O Senhor viu as minhas O Senhor tocou as minhas feridas. O Senhor tocou as minhas feridas. O Senhor não pulou para o outro lado do caminho. O Senhor não pulou para o outro lado. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por chegar tão perto de mim por chegar tão perto de mim e tomar sobre si mesmo e tomar sobre si as minhas feridas. as minhas feridas. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por oferecer o seu corpo na cruz, Por por oferecer ser seu corpo, o seu sangue derramado na o cruz, seu sangue derramado na cruz, para me curar. para me curar. Eu te peço, Eu te peço, realiza agora em mim realiza agora em mim a paz pelo seu sangue a paz pelo seu sangue. e dá-me, Senhor, e dá-me, Senhor, ser uma pessoa inteira. ser uma pessoa inteira. Vence tudo que me divide, Vence tudo que me me divide, fragmenta, me fragmenta, me deixa aos pedaços. Deixa os pedaços, Reúne meus pedaços, reúne meus pedaços, faz de mim um ser inteiro faz de mim um ser inteiro, no amor a Deus, no amor a Deus, no amor ao próximo, no amor ao próximo, no amor a mim mesmo, no amor a mim mesmo, no amor a tudo que o Senhor oferece no amor a tudo que o Senhor oferece, de graça de graça, na cruz. na cruz. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, por abrir a vida eterna por abrir a vida eterna como uma realidade para mim. como uma realidade para mim. Obrigado, Jesus, Obrigada, Obrigado. Jesus, por todas as curas que hoje experimento, por todas as curas que hoje eu experimento, pelo poder do seu sangue. pelo poder do seu sangue. Põe a mão no seu coração. Dirija a Jesus uma oração bem afetiva, de amor, de agradecimento, de louvor, de gratidão por tudo que Ele fez por você. Fale com Ele, expresse para Ele seu afeto, sua alegria em ser por Ele tocada, tocado, curado, regenerado, por Ele pagar o preço da sua cura. Agradeça. Obrigado, Jesus. As minhas mãos eu quero levantar. Canta. As As mãos eu quero levantar E em louvor, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. só as vozes, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar Brada a igreja. E em louvor, e em louvor te adorar. as mãos para o altar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Curada, curado, brada com todo vigor.
renove e professe a sua fé